Boa noite a todos. Jesus nos abençoe, né? Vamos tentar trabalhar as questões da mediunidade, né? Foi colocado para a gente fazer esse módulo introdutório. Nós estamos lá na Casa Espírita já há 20 anos e a gente está coordenando na casa onde a gente participa, o Departamento de Mediunidade, e a gente também participa do Departamento de Mediunidade Aliança Espírita de Contagem. E a gente também está lá com um curso de mediunidade lá que a gente faz lá com os companheiros lá com 50 inscritos. Então a gente está aqui revendo o que a gente tem falado diuturnamente. A nossa proposta hoje é a gente dar um panorama, uma ideia de como que era o fenômeno mediúnico, né, na Bíblia, né, no momento lá do Antigo Testamento, do Novo Testamento, e como é que se dava esse tipo de contato, esse estudo, esse trabalho, e onde nós vamos achar referências sobre isso, né, principalmente no Antigo Testamento, no Novo e nas culturas antigas. Então nós temos aí um tema bastante extenso, né? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, por favor, pode fazer à vontade, tá, gente? A gente vai tentar responder dentro do tema. Iniciando, para a gente poder iniciar essa nossa conversa, nós vamos lembrar lá do André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, quando o André Luiz fala para a gente sobre o momento em que o ser, né, na sua caminhada evolutiva, deixa a animalidade e vai entrar no reino humano. O André Luiz fala para a gente que o ser deixa o reino animal para entrar no reino humano, né, sai da animalidade para entrar na humanidade, quando ele toma a sua primeira decisão consciente, ou seja, quando ele abre a sua mente, ele fala a sua primeira escolha, que não é ditada pelos instintos, e sim pela sua vontade. E quando o ser faz a sua primeira escolha, que não é ditado pelo seu instinto, como é no caso dos animais, e sim ditado pelos seus desejos ou a sua vontade, ele vai entrar, né, ele vai sair do reino animal e vai entrar no reino humano, onde existe o mecanismo da causa e efeito como fator de evolução e de equilíbrio espiritual. E nesse momento que o ser faz essa primeira escolha, vamos dizer assim, nessa transição, né, que a gente sabe que já não ocorre mais na Terra aqui, sim, nos mundos primitivos, né, lá no homem das cavernas, lá no Neandertal, para trás ali, é nesse momento que o ser começa a fazer um processo que o André Luiz chama de mentossíntese. Ele começa a criar com a mente e começa a imaginar aquilo que está fora do seu campo sensorial. Por quê? Porque no reino animal, os animais eles não têm a capacidade de criação, de intuir, de pensar algo que não está ali dentro daquele escopo, né, daquele momento que ele está vivendo ali. O espírito, no nosso caso, nós já temos a capacidade de imaginar, de sentir, de intuir. E é nesse momento que começa o contato mediúnico. Tá? O André Luiz fala para a gente que é nesse momento que o ser abre a sua mente e ele começa a olhar para as estrelas, olhar para o céu e começa a intuir que tem algo além daquilo que constitui para ele ali o dia a dia, que são as questões materiais. E a partir daí ele vai começar a desenvolver essa percepção. E à medida que ele desenvolve essa percepção daquilo que está além dos 5 sentidos, vai começar a nascer o sexto, que vai se tornar um dia aquilo que nós chamamos de mediunidade, que é a percepção, né, daquilo que está além dos nossos sentidos físicos. E aí o André Luiz fala isso para a gente lá no livro Evolução em Dois Mundos. Quem quiser conferir, o livro é muito bom. Eu acho o melhor livro do André Luiz, do meu livro predileto dele. Então assim, ele vai trabalhar isso com a gente lá. Mas aí, por que eu estou falando isso? Nós temos que voltar lá no início para a gente entender o que é a mediunidade. A gente vai entender o seguinte: existe uma diferença da mediunidade que havia na época de Jesus, na época dos profetas, na época dos homens antigos, com a mediunidade que nós temos hoje na doutrina espírita. O que vocês acham? É diferente? Qual que é a diferença? A diferença está apenas na nomenclatura. O Kardec, quando ele vai codificar a doutrina espírita, né, como ele é um pedagogo, ele vai criar todos os termos e vai criar uma forma didática da gente entender o processo mediúnico. Mas esse processo ele já estava inserido nas religiões antigas sob outros nomes. Lá em Israel nós vamos ter o profetismo, que nada mais é do que a mediunidade sendo trabalhada. Nós vamos ter lá na Grécia Antiga, nós vamos ter lá as pitonisas, né, que eram jovens que tinham percepção mediúnica. Na Roma Antiga nós vamos encontrar as síbilas, que eram também jovens que tinham, né, a questão da percepção mediúnica, os oráculos.
No Egito Antigo, nós vamos encontrar no tempo dos deuses antigos do Egito, né, homens e mulheres que eram os porta-vozes dos deuses, que exercitavam a mediunidade, apesar de não ter a nomenclatura e o estudo que hoje nós temos da doutrina espírita. Nós temos a vantagem que hoje nós conhecemos o processo como ele se origina. Se a gente for voltar no tempo, né, nosso estudo é meio que história, tá? Então nós temos que voltar lá no início da Bíblia. Nós vamos notar lá no livro de Gênesis da Bíblia, que quando o livro é escrito, vocês vão notar que no início, lá quando a criação do mundo ocorre, né, aquela criação simbólica, tá, gente? Não é a criação do mundo, né? É um simbolismo. Tá? Se a gente tivesse tempo, a gente podia até analisar isso, mas não é o nosso objetivo hoje. Senão a gente se perde, né? E aí o que acontece? Lá vocês vão notar que em determinado momento do livro de Gênesis tem uma conversa que parece ter Deus falando com ele mesmo, falando assim: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Né? Se façamos, ou seja, não tinha um só ali. Será que tinha mais de um Deus? Ou será que não foi Deus que estava ali atuando diretamente, e sim a espiritualidade, como nós sabemos hoje? Então lá no livro de Gênesis vai ter algumas coisas que são bastante interessantes. Vocês devem conhecer um personagem bíblico chamado Abraão. Eu vou falar? Abraão, Isaac e Jacó. Esses três personagens eles vão permear a história do Evangelho e vão chegar desde lá do Antigo Testamento até no Cristo. Tá? Abraão nada mais é do que ele vai reencarnar depois como José do Egito, Moisés, ele vai até chegar em Jesus. Né? Jacó vai reencarnar lá como rei Saul, depois como Paulo de Tarso, né? E vai chegar lá para frente. E o Isaac nós vamos encontrar ele lá como profeta Isaías. Tá? Mas aí isso aí só para a gente ter se sintonizar. Esses três companheiros, que eram os patriarcas antigos, eles tinham uma adoração por um grupo de entidades que eles chamavam de Elohim. Quem que eram os Elohim? Elohim na língua hebraica quer dizer os veladores, ou aqueles que cuidam. Era como eles chamavam os deuses deles. Vocês vão notar que Deus mesmo, assim, a divindade, né, que eles achavam que era Deus, vai aparecer para Moisés, né, bem depois. Lá na sarça ardente, lembra daquela história? Estava pegando fogo na árvore. Aí Moisés chega lá e fala assim: quem está falando comigo? Aí fala, tem uma voz falando assim: eu sou. Não, eu sou, meu nome eu sou. Depois lá no Evangelho vai ter a identificação de quem que eu sou. É Jesus. Tá? Não é Deus não, tá, gente? Deus está muito além disso tudo. Tá? Então, antes do Moisés, com quem que eles conversavam? Com um grupo de seres que eram chamados de Elohims. Lá na Grécia Antiga, né, no Egito Antigo, e na Roma Antiga, e em todas as nações, eles tinham contato com os espíritos. Quem que eram os espíritos? Eles eram chamados de deuses. Lá no livro dos Espíritos, o Kardec pergunta para os amigos espirituais o seguinte: quem eram os deuses do passado? Aqueles espirituais, Zeus, Poseidon, Atena, Hermes, Dionísio, Júpiter, Ísis, Osíris, quem é esse pessoal? O que é isso? O que os espíritos falam para Kardec? Falam assim: aqueles eram os espíritos. Só que, como as pessoas eram mais simples e ignorantes, elas os entendiam como deuses. Era como eles chamavam, né, essas entidades que não tinham corpo, mas que interferiam diretamente na vida deles. Nós vamos encontrar isso também no fenômeno, por exemplo, da mediunidade entre os indígenas. Nós vamos ver lá o pajé, né, o xamã, né, ele entrando em contato com os espíritos ancestrais, num processo mediúnico induzido. O que ele faz? Ele vai lá, fuma uma ervinha dele, né, entra em transe, e aí ele vê o espírito, né, do antepassado, e o espírito do antepassado fala para ele: ó, a Índia está lá com o bebê virado, você vai lá no mato, lá, vai pegar a erva tal, vai fazer isso aí, isso, aquilo, você vai ajudar a Índia a fazer o parto dela. Ó, pajé, eu estou aqui, eu estou triste, então se eu queria que a tribo fizesse uma festa para lembrar de mim. Então vocês vão fazer um boneco meu lá e vão dançar em torno dele, e eu vendo aquilo eu vou ficar feliz. É um processo mediúnico. Nós vamos dar um nome de xamanismo, né? Mas está vendo o contato? A mediunidade, o que a gente precisa para mediunidade? Precisamos de um médium, precisamos dos espíritos, né? E nós precisamos de uma mensagem ser passada. Tá? Então, por exemplo, o animal tem mediunidade? O que vocês acham? O cachorro pode ser médium? Tem? O que vocês acham? O cachorro está lá, né? Aí ele leva para a reunião mediúnica e fala assim: eu estou aqui percebendo a presença do Snoopy aqui do meu lado. Aí a Alessia vai dar passividade para o Snoopy. Isso aí. Né? Aí o Snoopy chega lá, au, 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 au. Né?
Ou então ele vai sentir um pitbull, o pitbull vai chegar nervoso, agressivo. Para ter mediunidade tem que ter cognição, tá? Os animais eles podem perceber os espíritos através do processo que a gente chama de animismo. Eles têm percepção anímica, mas eles não têm mediunidade. Por quê? Porque o animal não consegue transmitir uma mensagem consciente ou inteligente. Então você nunca vai ver um cachorro manifestar na mediunidade. Tá? O Kardec fala, se você chamar uma pedra, vai ser uma pedra. Mas nem a pedra não. Mas fica quietinho na hora que você... Tudo bem, mas não tem comunicação do animal desencarnado na reunião. Tá? Porque o processo de desencarnação do animal é diferente do nosso. Né? Apesar de ele ter um espírito também em evolução, ele ainda não é um espírito humano, ou seja, ele não consegue comunicar. Então, vocês veem na internet, tem uma casa espírita aí dando passividade para os bichos, aquilo ali é mistificação, tá, gente? Algum espírito, o zombeteiro, está se passando no animal e fingindo que é bicho lá, ou então o médico está em desequilíbrio, tá certo? Mas o animal sente, o cachorro. Eles percebem. Tanto normalmente o gato percebe mais que o cachorro. Late sentando fraco. Você já viu que nas histórias antigas a bruxa sempre andava com gato? E eu já fiz experiência, eu tenho um gato e eu tenho um cachorro. E às vezes quando eu via alguma entidade desencarnada, eu ficava olhando para ele e o gato reagia ao espírito. Porque aí é questão biológica do animal, porque a mediunidade é algo biológico, né? No caso do animal é um fenômeno anímico, né? Tem a ver com a percepção orgânica dele, tá certo? O companheiro dele levantou. Eu queria, quando você falou em indígena, tá? Quer dizer que os indígenas africanos vão pelo mesmo caminho. Você vai lá chamar os deuses africanos, aquela coisa. Quem que são esses seres que manifestam? Os espíritos desencarnados. Só que a gente vai vestir eles de acordo com a nossa cultura. Por exemplo, nós estamos aqui na casa espírita. Imagine, né, que nós tem algum médium vidente aqui, e aí entra um homem barbudo aqui dentro. Nós falamos, se ele for gordinho, eu dou outro bezerro. Né? Como se não existisse nenhum outro espírito barbudo gordinho no plano espiritual. Mas se for barbudo aqui, ainda não é um desencarnado. Não, às vezes não é, né? Sei não. Mas aí o que acontece? Se eu estiver dentro de uma casa de confissão católica e entrar um homem barbudo, quem que é Jesus? Se entrar uma mulher muito bonita, Maria. É Maria. Se entrar na casa espírita, é irmã Sheila, é Meimei, ou algum espírito que eu conheço. Mas se entrar lá no templo grego, é a deusa Atena. Se entrar lá no templo dos egípcios, é a deusa Ísis. Se entrar um homem muito forte, muito bonito, é o deus Apolo. Vocês estão entendendo? Na verdade, o fenômeno em si ele é igual. Entretanto, a forma de interpretar o fenômeno mediúnico diverge. Tá? A doutrina espírita vai nos ensinar a perceber isso. Então, o que acontecia? Como esses companheiros, alguns de nós, a gente estava lá também, né? Eles tinham dificuldade interpretativa, então a gente acreditava que essas entidades eram os deuses, né? Ou eram, no caso dos hebreus, os Elohims ou os anjos. Né? A gente vestia. Aí nós vamos entender um monte de fenômeno de que acontece hoje. Já viu aquelas histórias de aqueles meninos lá que viram Maria lá em Fátima, aquela coisa? Será que foi Maria? Pensa que foi um espírito feminino, os meninos na simplicidade religiosa, eles acharam que é Maria. Pode ser Maria, mas pode ser um espírito feminino que apareceu. Exatamente, mas como na minha mente qualquer espírito feminino que aparecer Maria, vocês estão entendendo? Vai ser. É porque o que controla o fenômeno mediúnico, a nossa interpretação, são os nossos preconceitos. Então, um bom médium, ele vai começar a trabalhar essas questões dentro de si. Fala, peraí, o que eu estou percebendo aqui? Né? O André Luiz fala para a gente que enquanto o fenômeno seja verdadeiro, a interpretação é o que carece mais de estudo dentro da doutrina espírita. A gente interpreta de maneira diversa. Mas vamos voltar aqui. Então, lá no passado, o que acontecia? Né? Então, imagine, né, que eu estava lá na Grécia Antiga, né, como é que era o fenômeno. E, né, normalmente acontecia com as mulheres, tá? As mulheres sempre foram mais sensíveis que os homens. Né? E aí o que acontecia? Imagina uma menininha lá de 12, 14 anos e ela começava a ver um companheiro desencarnado lá. Ela procurava, né, ela começava a entrar em êxtase, em transe. Né? E o que eles faziam? Eles pegavam ela, levavam ela para o templo. E lá no templo, o sacerdote ensinava ela, falou, você está percebendo, é o Deus Apolo. Então quando ele vier falar com você, você repete tudo que ele falava, você vai ser o nosso oráculo. Entendeu? E aí o que acontece? O espírito se manifestava, se conformava dentro daquela... Às vezes era o próprio Apolo mesmo, né? Uma entidade desencarnada. E ele, utilizando esse médium, ele passava mensagens, né, de cunho moral ou, em alguns casos, de cunho inferior.
Aí nós vamos ver que, né, nós tínhamos lá as entidades que eram espíritos que inspiravam coisas virtuosas, os deuses do bem, mas também tínhamos entidades trevosas lá, que né, o templo lá, o deus da guerra, o deus da violência, o deus, né? Então dependia muito do valor agregado, né, à consciência da pessoa. Vamos lembrar que a mediunidade está diretamente ligada com a moralidade do ser. Né? O médium, a mediunidade em si é neutra. O que vai dizer os espíritos que vêm comunicar através de mim? A minha conduta moral e a minha conduta espiritual. Então eles vão dizer muito daquilo que vai ser a mensagem que eu vou estar transmitindo. Claro que tirando, por exemplo, uma reunião que é voltada para socorro e desencarnar, que é diferente. Mas aí, né, vamos voltar lá. Então, antigamente, né, nós vamos pegar lá os tempos dos deuses, das religiões antigas, e nós vamos ver que o processo mediúnico está ali dentro. Está fazendo parte daquele movimento ali. Os deuses nada mais eram do que espíritos desencarnados que utilizavam dos deuses na época, né, que recebiam nomes diferentes por causa da cultura de cada lugar, para poder transmitir as suas mensagens, ou seja, o processo mediúnico que estava acontecendo. O que faltava era uma organização desse processo. E aí nós vamos ver lá, vamos avançar um pouquinho, nós vamos encontrar com Moisés. Né? O Moisés, que era um espírito extremamente complexo, né? O Moisés que tem uma história espiritual bastante. Era bom e era mal. Era bom e era mal. Né? Moisés é um espírito complicadíssimo. Bem humano. Bem humano, né? O Moisés estava lá no povo de Israel, por quê? Porque ele era o espírito responsável, né, por tirar o povo do Egito. Por quê? Porque ele colocou o povo lá. Se vocês quiserem saber a história do Moisés, tem 2 livros do Rochester. Um chama o Faraó Menepitar, que é a história do Moisés, e o outro chama o Chanceler de Ferro. O Chanceler de Ferro é o mesmo espírito quando ele era o José do Egito. Que ele vai, leva a família dele toda para o Egito, bota eles todos lá no melhor lugar do Egito, toma tudo que os egípcios têm, né? E aí quando ele desencarna, os egípcios amam, nossa, aquela ali é a família do cara que explorou a gente até arrancar o povo. Vou mandar embora. Agora vocês vão ficar aqui, vocês vão ter que trabalhar. E aí o que acontece, passam 400 anos, eles estão lá naquele processo lá de subjugação, porque eles também colaboraram para aquilo. E aí a espiritualidade tinha que libertar o povo, né? Aí eles falam assim, mas quem que enfiou eles lá? Ah, foi esse cara aí, Deus não, José, vou ter que contar. Você não enfiou eles lá dentro? Não tira. Tem até uma passagem que é bastante interessante no livro de Êxodo, que é quando Moisés está com o povo de Israel no deserto, e aí ele entra em contato, porque o Moisés ele entrava em contato com a espiritualidade. Ele ia para a montanha lá, né? E aí ele conversava com os espíritos, né? Ele falava que ele ia conversar com Deus. E em determinado momento ele estava muito revoltado com aquele povo, que era um povo muito ignorante, muito agressivo, né? Diferente dele, que era, né, nobre, foi criado pelos egípcios, e ele fala lá no livro fala assim, e eu fui até o Senhor e falei, não parei esse povo, não sou responsável por eles, me liberta desse fardo. Aí fala que o Senhor chama ele e fala assim, eis que te mostra aquilo que você já deveria saber. Mostrou alguma coisa para ele que nunca mais reclamou. Na minha opinião, ele deve tirar para ele e falar assim, vem cá, você não parou esse povo não? Que ó, quem que enfiou eles é você mesmo. Volta, aí vê que ele voltou caladinho, nunca mais reclamou. Né? Aí ele só mandava matar quem não concordava com ele, né? Passava a espada em todo mundo, né? Mas reclamar e querer abandonar a missão não quis mais não. Deve ter pensado, foi a minha missão. Tá? Mas o que Moisés vai fazer? Moisés ele vai começar um processo de disciplinação da mediunidade. Por quê? No Egito Antigo existia a mediunidade nos templos. Tá? Só que nos templos egípcios existia uma coisa chamada iniciação para você poder trabalhar com a mediunidade. Como é que funcionava no Egito Antigo? Normalmente o sacerdote, cada deus, né, representava um determinado aspecto. Os sacerdotes egípcios, eles eram muito inteligentes, eles sabiam que existia um Deus único. Tá? Eles chamavam esse Deus único de Ra ou de Atom, dependendo da região do Egito. No norte, no alto do Egito eles chamavam de Atom, e no baixo Egito eles chamavam de Ra. Mas eles sabiam que a população em geral não estava preparada para ter a ideia de um Deus único. Então eles dividiam a expressão da divindade, tá, entre várias divindades, vários deuses. Eles davam até um exemplo, falavam que era igual ao sol e que a luz do sol se separava no prisma pelas suas cores. Cada cor era uma manifestação de Ra. Olha só que interessante. Aí tinha a deusa Ísis, né? Tinha o Osíris, tinha o Horus, tinha o Amon, que era o deus predileto, esse que era o deus da guerra, né? Tinha Ptah, tinha um monte de deuses. E o que acontecia? Cada deus representava um aspecto, tá, do conteúdo espiritual ou do conteúdo humano deles. Você tinha o deus da caça, o deus da pesca, o deus da guerra, o deus da fertilidade, né? E cada um desses deuses tinha um templo. E aí o que acontecia? Os sacerdotes eles saíam
de tempos em tempos, tá? Eles estudavam o tempo. E eles corriam o Egito e quando eles descobriam pessoas que tinham capacidade de serem sacerdotes também. Eles iam lá, passavam um menininho lá, falando: menino, vem cá. E levavam o menino ou a menina para o templo. Quando eles chegavam no templo, o que eles faziam? Ó, tá vendo essa estátua aqui do Deus aqui? Ó? Sua função, lavar essa estátua todo dia. Capinar aqui em volta aqui, cuidar das oferendas. E o menino ficava lá 20 anos fazendo isso. Aprendendo a rezar, as rezas, os rituais, aquela coisa, aquela métrica, levanta, sempre muito parecido com o que tem na igreja católica hoje. A gente vai notar que tudo é uma revivência, tá? E aí, em determinado momento, o que acontecia? Quando o menino fazia 20 anos de idade, o menino, o sacerdote ia até ele e falava assim: vem cá, você já está aqui há tanto tempo, né? Vamos conversar aqui. Levava ele, mostrava lá o povo adorando a imagem lá e falava assim: o que você acha dessa adoração dessa imagem aqui? O que você está percebendo disso? 90% dos meninos falam: não, eles estão adorando Deus, né? A imagem lá de pedra, que é o nosso Senhor Amon, não, maravilhoso, tem que ir lá com oferenda, matar o bezerro para ele. Aí o sacerdote chamou o nome dele: isso aí, volta para o seu trabalho. Ficava quietamente. Aí 1 em cada 10 ou em cada 100 falava assim: não, peraí, essa estátua é só uma representação de alguma outra coisa, tem alguma coisa ali por trás dele, eu estou vendo que tem uma energia, eu vejo uma pessoa que ninguém vê, e eu acho que essa estátua aí é só para as pessoas entenderem, mas tem algo oculto por trás. Aí se o sacerdote, opa, eu vou voltar para limpar, não, você não precisa limpar lá mais, não, mas é importante, não, você vem comigo aqui, vamos passar a linha aqui, nós vamos conversar outra coisa. E esses eram o quê? Iniciados, eles levavam para dentro e falavam assim: agora para você eu vou explicar o que acontece de verdade. Enquanto que o povo, a multidão, vai ficar lá adorando a estátua, batendo o joelho lá para a estátua de pedra, você vai entender o que a estátua simboliza, por que ela está ali, e você vai conversar com quem é representado pela estátua. Ou seja, nós vamos ensinar você a conversar com os deuses. Ou seja, você vai aprender a lidar com espiritualidade, especialmente de Deus. Esse aí aprendi. Moisés é um desses. Né? Como ele era filho lá da princesa do Egito, né? Era sobrinho do faraó, né? Ele teve acesso à educação e, além disso, era um espírito mais iluminado daqui àquela média, tá, gente? Hoje Moisés, né? O Moisés daquela época é bem mais atrasado que nós, tá, gente? Hoje não, hoje ele está lá, né? Nas esferas iluminadas, mas naquela época, hoje nós somos melhor do que ele naquela época, tá? E aí o que acontece? Ele percebeu isso e eles ensinaram isso para ele. O que ele fez quando ele tirou o povo de Israel do Egito? Ele falou assim: olha, eu vou ensinar para eles a lidar com a espiritualidade também. Só que lá no Egito Antigo, o que acontecia? Para você entrar para o templo, você tinha que ter todo um processo, uma preparação. Os israelitas, que eram um povo muito atrasado, moral e intelectualmente, tá? Eles eram conhecidos pelos egípcios como Abihu. Abihu quer dizer o povo da lama, o povo da sujeira, porque eles não tinham hábito de tomar banho. Tá? Então chamavam de Abihu. Os egípcios tomavam 4 banhos por dia. Trabalhavam com tijolos, né? Eles trabalhavam com as coisas mais corriqueiras, por quê? Porque eles não tinham especialização nenhuma, né? Porque eles eram escravos, não existia escravo no Egito Antigo, tá? Escravo era a opinião deles, mas eles também não buscavam aprender nem se desenvolver, não. E aí o que aconteceu? Moisés dá de cara com aquele povo que começa a ter um comércio com a espiritualidade só de nível inferior. Aí nós vamos entender por que Moisés fala assim: parou com esse negócio. Por quê? Você vai ver lá no livro de Êxodo, o Moisés fazendo os mandamentos, né? Além dos 10 mandamentos, ele tem mais 516 mandamentos práticos, né? E ele fala assim no mandamento: é abominável aquele que deita com a mulher de seu pai como se mulher dele fosse o seu cara, que dormia com a própria mãe. É abominável o cara que come os dedos do seu próprio servo. Olho por olho, dente por dente, mordedura por mordedura. Ou seja, se eu te mordo, você tem o direito de me morder também. Que porra é esse, gente? Mas é só uma vez, tá? Então vocês vão ver. Então, lembra que a benignidade está diretamente ligada ao nível moral? Lembra disso? Então esse povo não tinha moralidade para poder lidar com o espírito. Porque como Moisés falou, o que a espiritualidade sugeriu para ele? Você vai escolher 70 anciões. Ancião tem 2 ideias, são os mais velhos e os mais sábios. Tá? Então o ancião é aquela pessoa que era mais preparada moralmente do que a média. Tá? E esses 70 anciões você vai ensinar e eles vão ficar diante do povo. Ou seja, eles que vão trabalhar com as questões de divindade. O povão não. Aí nós vamos entender por que lá no livro de Deuteronômio Moisés proíbe o intercâmbio espiritual.
porque as pessoas na época dele, principalmente o povo de Israel, não estava preparado e não tinha preparação que os egípcios tinham. O povo egípcio estava na frente deles, ó, séculos. A vida toda do Egito era se preparar para a vida depois da morte. Eles tinham a certeza que tinha um outro mundo depois da vida, que tudo que eles faziam, ficou até enorme durante um determinado momento, né, desequilibrou, porque tudo que eles faziam era focar na vida depois da vida. Eles viviam em função da morte. Exatamente, viviam. Né? Então todos os rituais, tudo que eles acreditavam em função da outra vida. Os judeus não. Eles já não tinham essa, né? Os hebreus, nem os judeus, porque o judeu estava nesse lugar. E aí o que acontece? O Moisés começa a estabelecer esse grupo, né? 70 anciões. Vocês vão notar que na Bíblia é sempre recorrente alguns números. O número 70 é um deles. 70, né? Na verdade 72. Depois de 72 vão aparecer lá no Sinédrio. Então 72. Tem os 72 discípulos de Jesus. E quem lembra, quem já leu o livro Nosso Lar? Qual que é a planta baixa do nosso lar, gente? A planta baixa do nosso lar. Planta baixa do desenho do nosso lar, olha só. Quantos ministérios tem o nosso lar? Quantos ministros tem cada ministério? Seis vezes 12? Tem 7, né? Parece esse igreja de Davi. Número dos discípulos de Jesus, número dos membros do Sinédrio, número dos anciões de Moisés. Número 6, tá? O número 6 é a representação da humanidade, do ser humano, o número do homem na Bíblia. Tem um simbolismo muito profundo nisso aqui, tá? Um dia nós estudamos isso aqui. Deixa vocês saberem que isso. Então vocês sabem que isso é. Só vocês saberem que isso é. Tá? Não é numerologia não, tá? Isso aqui é simbolismo da Bíblia. Vocês vão ver que na Bíblia sempre repete o número 12, o número 40, o número 7, o número 6, 3. Todos aqueles números, tudo aquilo tem um símbolo. Tá? Tudo aquilo é simbólico, porque passa uma mensagem, não quer dizer que é mágico, nem isso não, é só isso, tem uma representatividade, tá certo? Mas vamos voltar aqui. Então o que acontece? O Moisés tirou o povo lá do Egito. Segundo os amigos espirituais, quando Moisés sai do Egito, o que acontece? A espiritualidade superior do Egito vai com ele também, porque o povo do Egito tinha se perdido. Tanto é que vocês vão notar que depois que Moisés sai do Egito, a civilização egípcia começa a decadência. Eles nunca mais vão ser a mesma coisa. Porque até a espiritualidade do Egito foi embora com eles. E aí o que acontece? Os veladores do Egito, né? Lembra dos deuses lá? Eles começam a reencarnar no reino de Israel. E aí lá no livro, tem um livro, já ouviu falar de um cara chamado Samuel? Profeta? Lá no livro de Samuel vai falar que tinha uma agremiação que eles chamavam de escola ou fraternidade dos profetas. O que aconteceu? Nasce um rapazinho, um menino, a mãe engravida. Ele vai morar no templo, junto a um sacerdote chamado Eli, né, que foi prometido pelo espiritual, vai chegar alguém aí que vai trazer um negócio diferente para você ver. E esse menino se chamava Samuel. E esse Samuel, olha só o que acontece, ele tem uma missão. Ele é o primeiro dos juízes e o primeiro dos profetas. Ele é o primeiro juiz e o primeiro profeta. E o Moisés é o legislador, ele não é considerado profeta. Então, o que o Samuel faz? Ele forma. Ele, quando ele fica adulto, ele fala assim, nós precisamos disciplinar os profetas, nós precisamos ensinar as pessoas a entrarem em contato com o plano maior. E aí ele forma um grupo chamado de a Fraternidade dos Profetas. Lá no livro de Samuel. Ou o grupo de cantores, que eles chamavam de cantores proféticos, tá? Que existiu desde a época de Samuel até a época do profeta Elias. Tá? E esse Samuel, o que ele vai fazer? Ele vai organizar, tá? Lá quem já leu o livro de Samuel, o livro de Reis, vai ter uma história do cara, já ouviu falar do rei Saul? O rei Saul que passa o pessoal como um maluco possuído pelo demônio? Vamos contar a história do rei Saul. Vocês vão notar o seguinte, em determinado momento lá da Bíblia,
O Saul estava passando por uma dificuldade muito grande, lá ele e o rei Davi, né? Os dois estavam lá, aquele atrito, né? E o Saul vai procurar uma moça, que eles dão o nome de Pitonisa de Endor, e ele faz uma reunião mediúnica, uma reunião, e nessa reunião manifesta quem? Samuel. O espírito de Samuel. E aí o espírito de Samuel, o que ele faz com o rei Saul? Dá uma esfregada nele lá no meio de tudo isso. Esfrega a cara dele. Exatamente. E aí o rei Davi fala assim, estou invocando o demônio. Olha só. Aí nós vamos voltar aqui, vamos buscar aqui a fé raciocinada. Para manifestar um espírito superior na reunião, o que você tem que ter na reunião? Você acha que o Samuel manifestaria numa reunião mediúnica feita de adoradores do demônio? De jeito nenhum. Então quem que era essa pitonisa de Jezó? Era uma dos membros da fraternidade. Era uma neve. E o rei Saul participava desse grupo, era um grupo mediúnico, tá? Não chamava assim, tá, gente? Não tinha essa nomenclatura. O que acontecia? O rei Saul, ele era um dos discípulos do Samuel. E o Samuel treinava profetas. Ou seja, ele ensinava as pessoas a lidar com a espiritualidade, porque ele era um espírito lá do Egito Antigo. Olha só o que ele faz. Ele pegava os jovens, levava, ensinava eles a se comunicar com a espiritualidade superior, tá? Para eles poderem orientar os reis, as pessoas de Israel. E aí o que aconteceu? Veio o rei Davi, que veio para poder tomar o lugar do Saul. O que o Davi fez? Saul é um cara maluco, que é possuído pelo demônio, fica lá com uma mulher lá prostituída, lá, adoradora do diabo, tem que tirar esse cara de qualquer jeito. Parecido? Você vai na casa espírita, lá cheio de macumba que ele tem lá. Entendeu o que aconteceu? Quando o rei Davi assumiu, ele denegriu aquela coisa toda, porque ele não entendia o que estava acontecendo. Porque o Davi não era um espírito superior, pelo contrário. Davi. O rei Davi. Tá? Tanto é que depois os dois vão reencarnar na época de Jesus, né? Um é o Pó de Tarso, o outro é o Judas Iscariotes. Então o Davi ele era atrasado? Nossa, isso é muito. Davi era atrasado. O Davi reencarna depois com Judas. O Saul reencarna depois com o Pó de Tarso. Até um nome igual, Saul. Até a tribo é a mesma. Esse Davi que você está falando é aquele da... O Senhor é meu pastor, nada me faltará, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará, mas eu mando meu melhor amigo morrer para não tomar a mulher dele. Tomar a mulher dele, Ele faz isso, ele chama o melhor amigo Eu dele. pensava que era... Ele chama o melhor amigo dele e fala assim, eu vou te promover a general, vai lá, cara, vai pra guerra. Ele veio soltar só quando estiver lá no meio da batalha, volta todo mundo e deixa ele sozinho. Aí o que acontece? Ele vai lá consolar a esposa do cara depois. E esse é o rei Davi. Depois entra em desespero porque a Saul morreu, né? Isso aí é outra história, mas não vou entrar nisso não, mas nós estamos falando vamos voltar para a questão da mediunidade. Olha só que interessante. Então, nós vamos, utilizando a visão kardeciana, nós vamos ver o seguinte, nós temos uma reunião, um grupo, no qual o Saul participava, tá? E nesse grupo manifesta o espírito do profeta Samuel. Nós podemos entender o que era um grupo sério, porque senão não manifestaria. E outra coisa muito interessante, o espírito do Samuel, em nenhum momento ele passa a mão na cabeça do rei Saul. Ele chega lá e ó, você está errado. Ou seja, não era um espírito frívolo. Agiu como agiu um mentor hoje na reunião de novo. Os espíritos mentores passam a mão na nossa cabeça. Coitadinho de você que está melindrado. Oh meu Deus, dá um beijinho aqui. Um beijo. Os superiores assim. Faz assim não. Os espíritos superiores nos amam com equilíbrio. E aí o Samuel, que era um espírito vinculado, foi o cara que ensinou o Saul, colocou ele lá, que transformou ele em rei, falou, você está no caminho errado. Se você continuar nesse movimento de ódio com Davi, vocês dois vão perder. O que aconteceu no final, Saul suicida. Tá? Mas eu estou contando isso para a gente poder ver que já tinha um processo mediúnico naquela época. Saul. O rei Saul. Né? Então já tinha uma organização, tá, de mediunidade. E aí vocês vão ver lá nos livros dos profetas, no livro do profeta Isaías, do Jeremias, do Miqueias, todos aqueles profetas, assim, foi-me dirigida a palavra do Senhor e disse, toma da pena e escreve. E foi arrebatado o espírito e levado a regiões. O que é esse arrebatado o espírito? Desdobramento. Foi-me dirigida a palavra do Senhor e eu comecei a escrever. Qual é o nome que nós damos hoje? Tem moça ali, ó. Fotografia, gente. Não tinha, a nomenclatura, não tinha o mesmo nome, mas o processo em si é o mesmo. E o Espírito do Senhor veio até mim e falou. E eu abri a minha boca e através da minha boca o Senhor falou com psicofonia.
estão percebendo, né, que a questão já existia? Então essa proibição que Moisés faz, ele faz o quê? A proibição de se generalizar para quem não estava pronto, para não vulgarizar a mediunidade. Tá? Porque o processo mediúnico ele continua existindo. Tá certo? O que acontece com essa fraternidade dos profetas? Vai aumentar os profetas até a época do profeta Elias, que era um cara difícil pra caramba também. Tá? O profeta Elias isso é complicado. Não vou entrar nele também não. O que acontece? Depois de um certo tempo, o reino de Israel ele é conquistado pelos babilônios. Né? Tem lá o Nabucodonosor, já viu esse nome? Feio, né? Nabucodonosor. Nossa. Mas se falava Nebukadnezar. Nebopolazar. Isso na língua síria. Na língua de Israel é Nabucodonosor. Aí o que acontece? Ele conquista o reino de Israel e ele destrói a fraternidade dos profetas. E aí o que acontece? A espiritualidade manda Samuel de volta para o Samuel refazer a fraternidade. Ele renasce com o nome de Daniel. Quando Daniel nasce, ele nasce na Babilônia, né? E ele, junto com alguns amigos, ele forma um grupo que vai ser, um dos amigos ele chamava Essen, e esse grupo vai ser conhecido no futuro como a Ordem Essênia. Ou seja, ele vai reconstruir a fraternidade dos profetas com o nome de Ordem Essênia. E qual que era a função da Ordem Essênia? Preparar pessoas e médiuns, né, profetas, agora com outro ideal, para se preparar para a chegada do Messias, porque eles tinham que estar prontos, porque o Messias ia vir, e eles tinham que estar lá para fazer, né, o staff do Messias. A preparação do caminho, né? Isso. Aí o que acontece? A Ordem Essênia vai trabalhar os mesmos aspectos da fraternidade do profeta, porém mais aprofundado. Por quê? Porque a fraternidade dos profetas ela não trabalhava a caridade, a Ordem Essênia. Os essênios eles tinham tudo em comum e o que acontecia? Metade do grupo dos essênios ficava plantando e a outra metade saía para poder atender os doentes nas estradas, nas ruas. Né? Era o amor e a fraternidade. Isso, aí nós vamos chegar aqui na gente aqui, ó. Por que nós estamos falando disso, hein? Porque tinha um rapaz, um livro chamado A Grande Espera. Eu vou falar desse livro? A Grande Espera. Espera. Eu já li. Já leu? Já li. E o que nós estamos fazendo aqui? Você sabe quem que é o rapaz do livro, o personagem principal da Grande Espera? Sabe quem que ele é? Nós estamos na casa com o nome dele. Eurípides. Numa outra vida. E aí o Eurípides, né, nessa vida, né, ele era um rapaz judeu, que era membro da Ordem Essênia. E ele conta dos degraus, tinha as iniciações da Ordem Essênia, tinha 33 degraus de iniciação. Tá? Em média, cada degrau demorava 5 anos. Tinha gente que ficava a vida inteira e passava o terceiro. Tá? No último grau de iniciação ficava o venerável. Na época ele chamava-se Hilarion do Monte Negro. O Monte Negro era onde ficava a Ordem Essênia. Né? E aí o que acontecia? Normalmente o cara chegava no último grau da Ordem Essênia, era aquele velho de 95 anos. Tá? E aí ele estava no 32, para passar por 33, ele chegava lá no outro, que é o venerável, estava morrendo na cama. Aí o cara contava o segredo dele. Ele falava assim: deixa eu contar o mistério, ele está pronto. Qual que é o mistério? Existe reencarnação, a vida continua, a morte não tem fim. Aí o velhinho morria, aquele que ouvia já deitava na cama também. Chegava ele e já deitava. Era desse jeito. O processo de iniciação espiritual é um processo limpo, demorado, né? Então, para o cara chegar no último, e na Ordem Essênia era assim, ó, eles comiam num salão comum e eles eram divididos no salão pelo nível de inicialização espiritual deles, ou seja, né, os novatos, os meninos lá na ponta, e lá na frente sentava o venerável, né, e os outros velhinhos que iam atrás dele lá, lembra? Né? E aí o que acontecia quando chegava alguém, cada pessoa sentava no lugar de acordo com o seu nível espiritual. Né? E aí o nosso amigo Eurípides conta que ele tinha ciúme, que uma vez ele estava lá sentado lá com os amigos dele, ele estava muito feliz que ele tinha passado para o grau 2. São 2 agora, né? E aí chegou um rapazinho dos 14 anos e foi passando por ele, sentou lá do lado do venerável. Mas o que esse cara, que negócio é esse? O que esse cara pensa que é? Chegou agora, já vai para a janela. Sentou lá do lado velho lá. Quem que é? Jesus. Ele citar a Ordem Essênia. Por isso o pessoal fala: ah, Jesus foi assim. Não, Jesus não foi assim. Tá? Mas ele ia lá de vez em quando dar orientação para eles. Que Jesus não precisa aprender nada com Essênia, nem com ninguém. Né? Se alguém falar que Jesus aprendeu uma coisa com ele, tem que ser muita arrogância na nossa parte. Talvez ele aprendeu a serrar madeira com José. E olha lá. Né? E olha lá. Tá, gente? Eu acho que ele fez que aprendeu para não
deixar o O José. José meio encabulado, né? Você imagina, né? Imagina Jesus, José, né? Eles falam, né? Nas aulas falam que José, né? Já ficava encabulado com Maria, né? Imagina quando Jesus chegou, né? Jesus perguntou nas coisas pra ele, vai lá perguntar pra sua mãe. Sem disso não. Imagina as perguntas que Jesus, com 5 anos de idade, fazia. Pai, o universo. E aquelas galáxias aqui? Pergunta pra sua mãe. Pergunta pra sua mãe. Né? Então imagina Jesus e Maria conversando e o José lá comendo a sopa dele, olhando os dois, batendo papo. Né? Ele vai ficar totalmente perdido, né? Nós estamos fazendo uma brincadeira. Mas olha só que interessante. Então a ordem essênia, ela assumiu esse papel de formar os indivíduos preparados para lidar com a mediunidade. Tá? E aí nós vamos ver o que acontece quando Jesus ele chega, o advento do Cristo, né? Jesus vai, né, no livro A Grande Espera, né? Quem não leu, eu recomendo que leia a história de quem está aqui na casa de Euristo, conhecer a história. Tá? Se vocês estão aqui há pouco, todos, com certeza, né, existe uma vinculação espiritual com o companheiro, senão vocês falam na casa dele. Tá tudo. Não tem a casa não, tá, gente? Então é bom de conhecer a história do companheiro, para conhecer a nossa história. Nós estamos ali no meio. Né? Nós passamos por ali, nós passamos, entendeu? É bom de aprofundar esse conhecimento. E aí o que acontece? Jesus liga para a ordem ensina e fala assim, vocês estão fazendo tudo bem. Só que a ordem ensina tem que acabar. Por quê? Nós temos que falar para todo mundo o que vocês falam aqui escondido. O que vocês aprendem no escondido está na hora de gritar sobre o telhado. Já viu essa frase de Jesus? O que eu ensino vocês no escondido está na hora de gritar sobre os telhados. O que aconteceu? A ordem ensina rachou. Os jovens foram todos com Jesus. Né? E os mais velhos falaram, não, ele é o Messias, mas ele é muito novo, ele não está entendendo bem, não pode sair falando essas coisas para todo mundo, ele ficou só o velho, que não davam conta do processo de mudança. E entre esses jovens que saíram da ordem assim, que foram acompanhar Jesus, quem que estava? O Daniel reencarnado, chamava-se João Evangelista. Lembra de João Evangelista? Depois ele vai voltar como Francisco de Assis. Vocês lembram lá da história do Daniel na cova dos leões? Já naquela época, lá, os bichinhos e ele já estavam certo. Gente, eu mesmo explico. Presta atenção. Se você pegar o livro de Daniel e pegar o Apocalipse e ler os dois juntos, um completa o outro. Até a simbologia que eles usam, até as formas de se expressar. O livro de Daniel e o livro do Apocalipse. Eles são complementares. Tanto é que o pessoal que estuda a Bíblia, os exegetas, os teólogos, né? Eles falam que os dois foram escritos depois, foram inseridos no Evangelho para poder parecer coisa diferente, mas foi a mesma pessoa que escreveu. Foi a mesma pessoa que escreveu, encarnação diferente. Mas sabe quem falou todo o livro A Grande Espera? Agora você me perguntou, se não me engano, é o próprio livro. Mas realmente. É só procurar que vai achar. Tem uma imagem de Jesus, tem uma imagem dele, então, Jesus e mais uma pessoa caminhando assim, na capa, deu uma capa amarela. Aqui tem isso aí. Na União Espírita Mineira, com certeza vocês vão. São Benedito tem. Na casa de Euripides, eles são Benedito. Na União Espírita, no centro de BH, vocês encontram. Não é um livro difícil de achar, não. É um livro muito bom, muito interessante para te conhecer a história do cristianismo. A Grande Espera. A Grande Espera. Tá? Então vamos voltar aqui. Está dando para entender essa questão da mediunidade nos primórdios aí do Evangelho? Aí o que acontece quando Jesus começa a trabalhar? Né? Ele vai abrir as portas da mediunidade de novo. Como? Ele vai chamar quem proibiu a mediunidade e vai bater um papo com ele. Lá no Monte Tabor, né? Vai manifestar para ele um espírito, dois espíritos que os apóstolos entenderam como sendo profeta Elias e Moisés. E Jesus, o que ele faz com os espíritos? Ele dialoga com os dois. Ou seja, Jesus está mostrando se você pode conversar com eles. Lembra que Jesus fala para ele assim, tudo que eu faço vocês também podem? Então tem uma experiência lá, né? É só de racionalizar, pegar o que o Kardec ensina para a gente. Se Jesus conversa com o desencarnado e ele fala que tudo que ele fala eu também posso, o que ele está querendo dizer? Está acessível para a humanidade. Se Jesus morre e volta da morte e fala que tudo que ele fala a gente pode fazer, o que ele quer dizer? Que todos nós vamos voltar da morte. O que é volta da morte, gente? É continuar vivendo. Desencarnou, estou aqui, ó. Ressurreição, do jeito que a gente pensa, não existe, não. Quem entrar no corpo de carne de novo. Nem Jesus existe. Aí é impossível. Mas, no próprio corpo não existe, não. O seu corpo está desmanchando lá. Só que o que acontece? Você aparece no seu corpo espiritual. Só que na época eles não entendiam o que era corpo espiritual, então para eles era a mesma coisa.
né? Que é um pouco semelhante ao corpo físico. Hoje, na doutrina espírita, nós sabemos que o espiritual é muito semelhante ao corpo físico. Interpretação. Aí eles entenderam que Jesus entrou um pouco morto dele lá, desencarnado lá, né? Tá, gente? Tá dando para entender? Alguma dúvida? Alguma coisa que vocês querem que a gente volte aqui e a gente fale? Uma pergunta aí. Não? Então, o que acontece, gente? Então, vamos continuar aqui o nosso raciocínio. Aqui, Oi, pode falar. Davi, ele não era chamado. Ó, pelo quem sabe, não. Tanto é que ele voltou com Judas. Pra época, ele estava mais ou menos. Senão tinha que fazer um estudo Não, a música é outra coisa, né, gente? A imagem que você tem do rei Davi hoje é totalmente diferente do que ele era na época. E lembre-se o seguinte, a Ele Bíblia... tinha qualidade, problemas. Tinha uns probleminhas também, né? Aí nós temos que fazer um estudo sobre a vida do rei Davi, do Saul, que não é o nosso objetivo hoje, nós vamos ter tempo para ele, porque a gente tem que focar na questão da mediunidade, tá? Isso é só um extra. Pode falar. Você está dizendo muito essa questão da evolução da mediunidade, mas na época, por exemplo, dos poderões, eles não utilizavam a comunicação com os espíritos para fazer alguma coisa? Em que sentido você fala? Qual é dos poderosos? Como assim poderosos? Assim, por exemplo, igual você está colocando a sociedade dos decentes, dos profetas, mas, por exemplo, o lado lá do rei e tudo mais. Tinha os profetas negativos, tinha os profetas que falavam tudo que a pessoa quer ouvir. Como hoje tem médico, você vai lá, você paga 500 para ele vai falar tudo que você quer ouvir? Você sofre demais, você é perseguido, o problema da sua vida é que tem inveja demais na sua vida. A culpa é toda daquela mulher que roubou sua namorada, ela é malvada, eu te protejo, eu falo isso. Ela tá assim, pode ser uma charlatanice, mas pode ter um espírito trevoso ali, não tinha os deuses da guerra? Né? Então, não. Aproveitavam porque exatamente pela falta de. Então pediam, é melhor você matar fulano. Tinha inimigos espirituais, tinha reencarnar fora. Exatamente. Vou me vingar. Os espíritos no plano espiritual eles manipulavam as pessoas. Então tinham espíritos, né, que se utilizavam de médicos. Você ia lá no tempo na Grécia Antiga, você ia lá no tempo do Deus da Guerra. O que ele ia sugerir para você? Para você amar seu inimigo? Enfia a espada na garganta lá do cara lá que nós vamos resolver. Vou te ajudar. Né? Então eles incentivavam a guerra, a violência. Qual que era o diferencial da fraternidade dos profetas? Eles tentavam incutir um senso moral do trabalho mediúnico. Tá? Mediunidade, ela é neutra. Eu posso fazer com ela o que eu quiser. Eu posso ser instrumento do espírito das trevas, eu posso ser instrumento do espírito da luz. Isso é uma escolha de cada um de nós. Então, quando eu sou instrumento das trevas, quando eu estou trabalhando pelo mal, lembra que o irmão falou que o mal não merece comentário? Hoje, no movimento espírita, nós temos que tomar muito cuidado, principalmente quando a gente lê algum livro, alguma coisa, porque a gente está inundado de obras hoje que são mediúnicas, mas não são espíritas. São obras que falam do mal, das trevas, da depressão, da tristeza, só falam do negativo. E a proposta da doutrina espírita não é exaltar a treva, é valorizar a luz. Porque a treva, ela desaparece no momento que você acende a luz, então não tem que ficar lá. O Emmanuel fala isso. O mal não merece comentário. Não merece. Ou seja, não é nem que não pode comentar, não. Ele nem merece, é perda de tempo. Nós sempre falamos do bem, da luz. Então, a fraternidade dos profetas e a ordem essência tinha por ideal, claro, né? Assim como nós, eles eram espíritos ainda muito atrasados, até mais do que a gente em alguns casos, porque tinha uma cultura muito inferior a nossa em vários aspectos, mas eles se pautavam com o desejo de fazer o quê? Aquilo que era certo. E era esse desejo do bem que atraía os bons espíritos. Vão lembrar que um grupo mediúnico, o que atrai os espíritos é o quê? É a emanação mental daquele grupo. Sintonia. Nós estamos aqui hoje, né? Nós estamos aqui falando do bem, do amor, nós estamos estudando, nós estamos buscando aprendizado. Que tipo de espíritos nós estamos atraindo aqui nesse trabalho que nós estamos fazendo? Os bons, que nós estamos tentando, quer dizer, nós somos perfeitos, né? E nem nos iludamos com isso. Mas nós estamos com desejo de bem. Então, se passar um espírito trevoso ali na rua, ele vai lá, esse espírito chato, não vem entrar naquele lugar. Por quê? Porque é questão de sintonia. Então, o mal tem os seus méritos, com certeza. Tem sempre os sacerdócios que embutiam lá. Vai lá que os deuses estão mandando, sei lá, destruir seu inimigo. Vai lá que você vai ter a vitória. Aqui, Marcelo, no caso de Moisés mesmo, houve um espírito que mandou ele matar 32 nações para colocar o povo de Israel. Aquilo não foi Deus, né, gente? Vocês acham que Deus não faria isso? Sabe que Deus mandou matar todas as crianças do Egito?
Deus. Matou homens, mulheres, crianças, só deixou. Só leu o livro, você vai ver que aquilo ali foi uma coisa da cabeça do Moisés, lá que ele criou aquilo pra... mas a gente não está aqui também para entrar nisso. Não podemos. Não, mas é porque a gente não tem tempo para entrar analisar isso, porque senão a gente vai fazer um estudo só sobre o Moisés. Porque se for voltar, se nós formos voltar, o Ur dos caldeus era um povo totalmente mediúnico. Não, com certeza, mas aí nós não vamos nem entrar nesse assunto, senão a gente vai perder o tempo do estudo e a gente não vai conseguir aqui fechar o que a gente está se propondo que fala da mediunidade como é. E aí o que acontece? Aí Jesus veio inaugurar a mediunidade do amor. Quando ele vai ensinar os apóstolos a entrar em contato com os espíritos iluminados através do quê? Das ações positivas do bem. Porque Jesus, ele vai, como é que ele vai ensinar a lidar com a espiritualidade? Através da prática. Jesus vai ensinar a mudar. Primeiro, Jesus vai fazer um trabalho de mudança de sintonia com os apóstolos. Ele vai falar de amor, do bem, da compreensão, da luz. Ele vai introjetar o evangelho na mente deles. Então, o que é o evangelho? O evangelho, o resumo do evangelho, tá? Que a gente tem que introjetar no nosso coração. Deus é amor, o pecado é uma ilusão e a morte não existe. Isso é o resumo do evangelho que Jesus ensina na terra. Deus é amor. Deus é amor. O pecado é uma ilusão e a morte não existe. Se isso for introjetado na gente, nós damos um salto evolutivo aqui agora. É porque nós morremos no meio de Deus, o pecado é uma sombra terrível na nossa vida, e nós temos dúvidas se tem vida depois da morte, mesmo sendo espírito. A gente fala que tem vida depois da morte, mas eu vivo como se não tivesse, como se a vida fosse uma ação. Eu não sou ansioso para ter as coisas agora, então é como se eu não acreditasse. Eu sei, eu não acredito. Qual que é a função do médium? A função do médium é trazer o espiritual para a feição material. É dar feição física às ideias do Evangelho, ou seja, é trazer os valores da espiritualidade para a nossa vida cotidiana. Por quê? Porque se eu souber que eu sou um espírito eterno, a minha forma de ver a vida, de ver a dor, de ver o sofrimento muda. Porque do ponto de vista, porque às vezes a gente vem para a casa espírita, a gente está aqui no trabalho, a gente está aqui aprendendo, né? E a gente pensa o seguinte: nossa, eu sofro tanto, não tem? Quem não chorou essa semana aí? Eu vou dificuldade. Quem o quê? Não chorou, não sofreu. Aí a gente fala assim, normalmente os espíritos são frios. Por quê? Porque os nossos mentores, eles olham para a gente do ponto de vista da imortalidade, nós olhamos do ponto de vista de uma vida só. Então, para o meu guia espiritual, tá, eu passar por uma situação de sofrimento de uma encarnação inteira é nada. Por quê? Porque eu tenho 1000 vidas, milhares. Então, uma existência para ele é um minuto. Para mim, que estou aqui introjetado dentro da ideia de uma vida única, é o fim do mundo. Então, o que acontece? Eu estou apaixonado com a moça lá que casou com o meu melhor amigo. Vou matar ele, porque se eu não tiver ela, eu nunca mais vou ter ela. Vocês estão entendendo? Porque eu só creio nessa vida. Quando eu creio na reencarnação, no passado, a coisa dilata. Eu passo a ver as coisas de outra maneira. Eu passo a ver os problemas de outra maneira. Eu passo a ver as pessoas de outra maneira. Eu posso ver a minha própria vida de outra maneira. Vocês estão entendendo qual que é a função da mediunidade? Então, desde o princípio, a espiritualidade superior utilizou da mediunidade para trazer para nós estegas. Era por isso que os egípcios antigos, eles se esforçavam para seguir as regras que eles chamavam da lei de Maat. Maat era a deusa da justiça. Então, quando um egípcio morria, ele acreditava que ele ia entrar na frente de um tribunal e falar assim: ó, não roubei, não dei falso testemunho, não menti, não prejudiquei, não matei, não enganei. Parece com o que mesmo? 10 mandamentos, né? Mas viu de onde o Moisés adaptou os 10 mandamentos? Que é uma verdade espiritual. Márcio, posso fazer uma pergunta? Pode. Você sabe se os faraós, quando morriam, se eles colocavam aqueles alimentos lá no túmulo, né? Eles acreditavam que eles iam ressuscitar como... Não, eles acreditavam que eles precisavam daquilo no plano espiritual. Tá. Porque o que acontece? Os egípcios acreditavam que tudo tinha um duplo. Ou seja, esse livro aqui, ó, ele está aqui no plano físico. Eles acreditavam que no plano espiritual tinha uma cópia. Você podia tirar uma energia do livro que ia ser o livro no plano espiritual. Mas é quase isso, né? Mas tem que... Não está muito errado, não, tá? Olha só. Aí o que acontece? Hã? É o contrário. Os dois acontecem. Os dois acontecem, tá, gente? Dá para fazer ciência. O Kardec, lá no livro, na Gênesis, no laboratório do plano espiritual, ele vai falar, não, ele vai começar a dar um entendimento sobre isso. Então, o que acontecia? Quando o faraó morria, ele tentava levar o máximo de coisa para o plano espiritual.
Porque ele achava, aí nós temos que ver também que é uma limitação, né? Porque o que acontece? Os egípcios mesmo mais espiritualizados são os mais antigos. Quando Moisés pisou no Egito, tá? Já tinha as pirâmides do Egito, já tinham 2000 anos de idade. As pirâmides já tinham 2000 anos quando Moisés pisou lá. Então os egípcios que eram espíritos de alta envergadura espiritual já não estavam mais lá. Os egípcios daquela época já eram seres que já eram só que viviam só de tradição em cima de tradição. Vocês estão entendendo? E aí o que acontecia? Eles entendiam que eles tinham que levar as coisas materiais para o plano espiritual, porque eles achavam que lá eles iam precisar. Porque eles não entendiam direito, eles tinham perdido a conexão com esse espírito. Né? Você vê isso em outros povos, os vikings faziam isso também, botavam fogo na mulher, colocava o cara no barco, jogava uma flecha, né? Aí queimava o cara, a mulher dele, o cachorro, o cavalo, né? Morria, levava todo mundo. Mas porque eles não tinham, eles tinham entendimento que alguma coisa passava para lá, mas eles não sabiam muito bem como. Hoje nós já sabemos. Né? Na verdade, o que ele te leva são as nossas sintonias, são as nossas criações mentais. Né? Então, realmente, no plano espiritual, eu posso puxar coisas da matéria e ficar preso naquilo do lado de lá. Né? Quem quiser vai ver a história do avô do André Luiz, que andava com tanto dinheiro lá. Né? Permite. E depois ele vai ver que aquilo vira lama, né? Para ele era dinheiro, que riqueza. O mundo espírita está lá no plano espiritual, está vendo isso. Porque na mente deles, eles estão construindo isso. Mas aí, voltando à questão da mediunidade. Né? Por que existe mediunidade? Para nos acordar para aquilo que transcende a matéria. Nós já estamos em um estado, nós temos que acordar para a nossa realidade maior, porque nós somos espíritos eternos. O corpo de carne é apenas uma indumentária transitória que nos serve. Qual que é o objetivo da matéria? Servir como aprimoramento para o espírito. Ou seja, tudo que nós temos na matéria é muito importante. Mas o lugar da matéria é trabalhar pelo aprimoramento do espírito. E é essa mensagem que os profetas traziam. Olha, a gente concentra no fim depois. Você vai ver que o tempo todo os apóstolos, o que os apóstolos faziam com as pessoas? Quando o apóstolo chegava na cidade, Paulo, Pedro, e eles iam pregar, por que as pessoas viravam cristãos, gente? Porque o cara chegava na cidade, pegava o escravo, o servo, a mulher, né, que eram as pessoas que eram colocadas à margem da sociedade, e falavam assim: você é importante. Ou você está levando chicotada, não me preocupe, senão você é muito mais que isso, porque tem uma vida que continua depois dessa. Você está levando chicotada hoje, amanhã você não vai levar. Para a maioria das pessoas, porque, gente, na época de Jesus, os pobres, os deuses não eram para os pobres, né? Porque por você ir lá fazer um sacrifício para Deus, você tinha que ter algo. Se você não tivesse, você não fazia sacrifício, o Deus não olhava para você. E aí veio Jesus e falou assim: não, é para todo mundo, é as pessoas. Eu também posso, não sou um ladrão, sou uma prostituta. É para você mesmo. Porque o pecado não existe. E aí o que aconteceu? Nós fomos introjetados de pecado. Tem 2000 anos de pecado. Nós estamos presos na ilusão. Deus não está aqui para julgar ninguém. Não importa o que nós fazemos, Deus nos ama. Importa dentro da nossa consciência. Aí sim. Mas não tem ninguém do lado de fora que vai julgar a gente. Isso é o motivo do contato com a espiritualidade. É ajudar a gente a transcender. Isso era a função dos médiuns, dos profetas, dos essênios, dos apóstolos, dos cristãos do primeiro momento. E vocês vão notar que na vida de Jesus vai ter um monte de fenômenos mediúnicos. Jesus conversa com os espíritos. Lembra da conversão lá com os obsidiados, com os possessos? Né? Jesus cura, mediunidade cura. Jesus fala com os espíritos encarnados. Jesus age sobre a matéria bruta, nos efeitos físicos. São todos fenômenos mediúnicos. Olímpicos em alguns casos, tá? E aí o que vai acontecer? À medida que a gente vai crescendo espiritualmente, vai chegar a era do Kardec. E o que o Kardec vai fazer para a gente? O Kardec ele vai pegar todo esse conhecimento, todo esse arcabouço, e ele vai codificar de uma maneira que a gente consiga entender de uma maneira mais racional. Porque é o mesmo processo. Nós temos uma tendência espiritual a nos repetir. Então o cara que rezava para a deusa Isis, na outra encarnação foi rezar para a deusa Atena, na outra encarnação foi rezar para São Jorge. Porque antes eu tinha lá a deusa que dava a deusa do amor, e agora eu tenho Santo Antônio, Santo Casamenteiro, mas a ideia por trás é a mesma. Eu vou fazer uma troca com um ser superior que vai me dar um companheiro. Se eu morasse na Grécia Antiga, eu ia lá rezar para a deusa Afrodite. Se eu morasse lá no Egito, eu ia rezar para a deusa Ator. Se eu morasse lá em Roma, eu ia rezar para a deusa Vênus. Se eu moro aqui no Brasil, eu ia para Santo Antônio. É a mesma coisa, gente. É o mesmo raciocínio. Prestem atenção. O culto aos santos é a repetição do culto aos deuses, só mudou o nome.
Porque tinha um Deus lá no templo, Deus disso, Deus daquilo, tem um santo disso, um santo daquilo. Espírita, mesmo. Foi tudo copiado. Bezerra de Menezes, né? Porque, aí tinha lá, né, o Deus da medicina lá, né? Que é o Asclepios, né? Aí depois veio Apolo, aí depois veio o Santo Antônio, né, o São Lucas, né? Pelo Lucas. E agora o Bezerra, né? É o novo Deus da medicina, né? Nós rezamos ele, lógico. Gente, vocês estão vendo como é que o processo mental se repete? Nós passamos pelas mesmas situações de maneira diferente. Nós ainda temos a necessidade de nos ligar ao mais alto através de troca. Eu te dou reza, você me dá chuva. Eu faço uma fogueira para você, você faz um inimigo cair da ponte lá. Não é assim? Eu coloco uma flor no seu altar, você faz aquela moça bonita apaixonar comigo. Vou sacrificar 100 bois para Deus Afrodite para aquela moça apaixonar comigo. Aí a moça apaixonava, né? Às vezes porque você tinha 100 bois, né? Falou, você já tem 100 bois. Depois 100 bois, aí sacrificou 100 bois, tem que fazer, né? Mas ele chegou e sacrifica só uma pombinha, que merece uma paixão. E a gente sabe que os espíritos se afiniram com isso. Aí nós vamos ver lá o trago a pessoa amada em 3 dias, já viu isso aí? Você passa na porta lá e fala, nossa, traga a pessoa amada em 3 dias. Tem um outro traga a pessoa amada submissa, amarrada e dominada. Bom, esse é o poder. E joelho. E, gente, Massa. funciona. Sabe por que funciona? Porque está no mesmo nível de vibração. Porque normalmente o que acontece? Vou lá, apaixono com uma pessoa de baixo nível vibratório. Aí eu vou lá no médico desequilibrado, ele pede para os espíritos desequilibrados passistas para ficar lá decidindo a pessoa. A pessoa fica lembrando de mim o tempo todo, o espírito fala, Marcelo. Nossa, eu não tive essa pessoa na minha cabeça. Funciona. E aí eu solto o dinheiro naquilo ali. Entendeu? E aí quando a situação dá errado, eu fico voltando naquela situação. O que eu estou fazendo? Lembra o que Moisés proibiu? É exatamente isso. Esse tipo de contato espiritual. Que a gente confunde. Por exemplo, nós hoje na doutrina espírita, nós temos que aprender a lidar com a espiritualidade. Porque nós achamos também, aí nós vamos para o extremo, achamos também que a gente não pode falar nada com os espíritos. Gente, os espíritos são extremamente gentis, compreensivos, amorosos, presentes. Eles vão responder o que a gente pergunta, se eles souberem. Se eles não souberem, eu falo assim, eu não sei. Nem sempre os espíritos não sabiam. Não, uma vez eu estava numa reunião mediúnica, e tinha uma pessoa visitando, e a pessoa perguntou para o espírito, um mentor lá, iluminado lá, ele falou, eu queria saber da minha mãe, ele explicou para ela, minha filha. Eu não conheço sua mãe, como é que é o nome dela? Sério, eu não sabia. Você acha que porque está no plano espiritual conhece todo mundo que desencarnou para ver da maneira, gente? Ô Marcelo, o problema é que na época de Moisés está proibido. Hoje nós temos, nós, com o nosso estudo, com a nossa. Nós temos que assumir. Nós estamos vivendo hoje um momento espiritual que acabou os espíritos iluminados virem tutelar, gente. Nós temos que crescer, gente. Como é que nós vamos crescer? Estudando, aprendendo, questionando, conversando. O lugar disso é na casa espírita. Nós temos que conversar sobre melhor, nós temos que estudar, gente. Porque quando a gente estuda, nós desenvolvemos o nosso senso crítico, que é o que os espíritos nos incentivam. Essa ideia do sacrifício dos animais, ela veio de algum espírito? Veio da deturpação do ensinamento de Moisés. Que Moisés falava o seguinte, olha, quando você comete um pecado, quando você entra em... O que é pecado? Pecado é quando você entra em desequilíbrio com a sua própria consciência. Ou seja, a minha consciência diz, não rouba, eu sei que não deve roubar, eu vou lá e roubo. Quem que eu desobedeci? Foi Deus? Foi não, foi a minha capacidade de entendimento. E aí quando eu faço isso, eu entro em estado de sofrimento, eu entro em estado de desequilíbrio espiritual. Aí o que Moisés aprendeu com os egípcios? Quando você entra nesse estado, você entra no desequilíbrio. E a única forma de você corrigir um desequilíbrio de campo íntimo é você trabalhar a essência da pessoa. A palavra na língua hebraica que é usada para a essência, para a alma, para o espírito, é a mesma palavra que se usa para sangue, que corre na veia. Porque o idioma dos hebreus é um idioma muito pobre, principalmente em comparação com o idioma egípcio. Não sei se vocês sabem, o Moisés nunca aprendeu a falar direito o idioma dos egípcios, dos hebreus. Por isso que ele tinha um irmão dele que era o tradutor dele. E além do mais, Moisés era gago. Não sei se vocês sabem disso, mas Moisés era gago. Israel! Aí ele ficava calado, Arão, porque ele ficava calado. Porque na outra encarnação ele tinha um dom lavatório e ele se ferrou, ele se comprometeu espiritualmente, como José, usando o dom lavatório.
Aí voltou com a gagueira. Aí veio o irmão para ajudar. Ele veio com a gagueira, por causa. Do que ele fez no passado. Mas aí não vamos entrar nisso, não. Vamos voltar com o raciocínio. O que acontecia? Aí o Moisés ensinou, lembra o 72 aqui? Ele ensinou para ele, falou, gente, quando nós cometemos um erro, esse erro macula a nossa intimidade, a nossa essência, o nosso sangue. Entendeu? A única maneira de vencer um erro que macula a nossa intimidade é verter o sangue, ou seja, modificar a nossa essência. Então, de acordo com o tamanho do pecado, nós vamos ter que botar sangue para fora. Não vamos ter... É a única lista da causa e efeito. Aí o que os hebreus entenderam? Falaram assim, ó, os povos antigos, o que eles fazem? Quando você tem um pecadinho, você vai, o que o sacerdote faz? Pegar a pessoa, você tem um pecado, passar a mão na cabeça da pessoa. Se for um pecadinho, é uma pombinha. Se for um pecado maior, é uma ovelhinha. Um pecado maior ainda é um boi. Se for o pecado da humanidade inteira, tem um cara chamado Jesus que veio para resolver isso. Entendeu? De onde que veio a ideia de Jesus veio salvar o pecado do mundo? O sangue de Jesus veio redimir o pecado do mundo. Veio disso. Veio disso. Olha só como é que a gente modifica as coisas. E aí o que acontece? Quando Jesus encarnou, quando ele estava encarnado, a coisa estava tão deturpada que eles entendiam que cada pecado tinha um bicho que tinha que morrer. E o tempo de... E era assim, tinha um comércio em cima disso. Porque o cara ia lá no templo, o sacerdote atendia o cara, o doutor da lei, e falava assim, qual é o seu pecado? Ah, eu dei em cima da Rebeca, mulher do Isaac lá, ela deu umas olhadas para mim, eu pulei a cerca e não aconteceu. Ah, meu filho, você está contaminado, então você vai sacrificar uma pombinha aí para poder. Ah, eu matei fulano. Ah, meu amigo, você está contaminado, você vai ter que sacrificar um boi. O que acontece, mas aqui no templo, nós temos aqui a preço módico um boizinho aqui. O cara ia lá, olha só o comércio, ia lá, pagava o sacerdote, qual que era o pecado. Depois ia lá, pagava o animal, levava o animal para ser sacrificado, tá? Depois que o animal pagava. E depois que o animal era sacrificado, o que acontecia? As carnes dos animais eram vendidas no templo como uma abençoada. Você vai levar a carne santa do boi sacrificado a Jeová. Se você comer a carne do boi sacrificado a Jeová, vai curar essa doença, vai melhorar essa saúde. Aí vem Jesus. Aí você imagina, gente, comércio, o poder do comércio. Aí veio Jesus e falou assim, gente, para com isso. Vocês vão notar que Jesus nunca entrou no templo, porque ele não concordava com essa prática, mas também ele não agrediu ninguém. Ele falou assim, ó, gente, o pecado está de espírito, e em espírito ele pode ser perdoado. O que Jesus fez quando ele falou isso? Ele quebrou toda a estrutura comercial que tinha na religião. Por isso que o pessoal matou ele. Um dos motivos do pessoal matar ele foi isso. E aí quando Jesus vai desencarnar, o que ele fala? Ele fala assim, ó, lá na ceia, tomai e beber, este é o meu sangue. Tomai e comer, este é o meu corpo. O que é o sangue? O sangue é a essência. O que Jesus está falando? Peguem os meus ensinamentos e coloquem para dentro. Tomai e comer. Isso, gente, foi o motivo dos cristãos serem perseguidos 200 anos pelo Império Romano. O cristão, aquele pessoal lá, tem um negócio lá, eu estava passando lá na catacumba lá, eu vi eles lá num bando de gente no escuro, lá falando pode beber sangue, comer carne, é um bando de canibal assassino. Bem que eu vi que sumiu aquele mendigo, mas comeram o cara. Você está brincando, gente? Eles matavam os cristãos por causa disso. Interpretação. O Moisés vai trabalhar no conceito espiritual que os egípcios tinham, olha o que o povo de Israel transformou o conceito. E isso está introjetado até hoje, porque aí vem a ideia de Jesus, como todo pecado é pago com o sangue de Jesus, ele morreu para pagar o pecado de todo mundo. O sangue de Jesus resolve tudo. Entendeu? Vocês entenderam de onde que veio essa crença? Uma deturpação em cima da outra. Falta de estudo, de conhecimento. Então nós que estamos aqui na casa espírita. Então o sangue é a palavra. O sangue é o ensinamento, é a essência, é o espírito. Lembra lá do livro de Gênesis, quando Caim mata Abel? Aquilo ali é simbólico também, tá? Caim e Abel existiram, tá? Caim mata Abel, aí Caim está andando, aí vem Deus, né? Também, né? Deus que vai falar com Caim pela consciência dele, fala assim, cadê seu irmão? Cadê você? Meu irmão? Aí ele fala assim, sou guarda dele por acaso, ele conversando com a própria consciência, com o pai. Aí ele fala assim, o sangue de seu irmão clama na terra por você e por mim. Ou seja, o que aconteceu? Quem estava clamando era o Espírito desencarnado, Abel. Né? Você imagina o sangue lá gritando lá, as coisas de sangue. Mas como o idioma é um idioma muito pobre e limitado, deu a entender isso. Por isso tem hoje religião que não toma sangue. Porque lá está escrito que quem bebe sangue está matando a alma da pessoa. Porque a palavra para sangue, a palavra para espírito, para alma, é a mesma. Os hebreus.
Depois veio os gregos que conseguem dentro do pneu, lembra lá do vento? Isso. Né? Transfusão de sangue. Os gregos falavam que lembra quando Deus criou o homem? Ele sopra. O vento, espírito, a mesma palavra que usa para vento, pneu em grego. Entendeu? Aí eles confundem, o espírito é um ventinho. A gente pensa isso também, né? Os espíritos pela né? Não tem forma, não tem corpo. Né? Aí o que acontece? A mediunidade veio nos ajudar a entender isso. O Kardec vai trabalhar com a gente. Por favor, vamos começar a raciocinar sobre isso. Vamos começar a pensar. Vamos começar a ter senso crítico sobre os trabalhos que nós realizamos na Casa Espírita. Vamos começar a realmente ler as obras. O espírita precisa de ler. Hoje, a iniciação não é o sacerdote que vai lá e te puxa para ensinar um segredo lá escondido, não está no livro, só você pegar e ler. Então, quando a gente vai trabalhar na Casa Espírita, quem quer ser médico, quem quer trabalhar na Casa Espírita, eu faço uma recomendação aqui: comece a ler as obras seguras da doutrina espírita. Tudo, leia tudo, tá? Examinar e tudo retendo bem, seu pode estar. Mas você quer saber o que é doutrina espírita? Eu recomendo. Obra de Kardec, a primeira coisa. É a base. Se eu não conhecer Kardec, eu não vou entender o que vem depois para desenvolver o que ele pensa. O Kardec nem falava isso, né? Ele conta lá na revista Espírita, uma vez um senhor foi lá conversar com ele, e aí o cara que ia debater doutrina espírita com ele. Ele falou assim: já abriu meus livros? Já abriu as obras? O cara, não, então você tem que ler, porque como é que você vai discutir com uma coisa que você não sabe? Não tem condição. Aí, outra coisa, né? Obras do Chico Xavier, coleção André Luiz. Quer ler romance de verdade, vai ler os 5 romances do Emmanuel. 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo, Paulo Estevam, Renúncia. Gente, são os livros de romance mais maravilhosos que existem. Com todo respeito às outras obras que existem, eles engolem qualquer um. Você quer saber o que é ser cristão, lê aqueles livros. Você sugere uma ordem na obra de Kardec? Primeiro, o livro dos Espíritos. Com certeza. Com certeza, porque o livro dos Espíritos é a base. Depois, o que acontece? Os outros livros vão desenvolver. Tá? O livro dos médios vai desenvolver a parte mediúnica, o livro do Evangelho vai desenvolver a parte moral, a Gênesis vai desenvolver a parte das relações, das experiências do plano espiritual, o Céu e o Inferno vai desenvolver a ideia depois da morte, o que acontecia. Né? Então você lê primeiro a base, o livro dos Espíritos. Depois vem as obras do André Luiz, livros do Divaldo Pereira Franco, livro do Raul Teixeira, Ivone do Amaral Pereira. Só, aqui ó, estou falando esses são os mais clássicos. Aí depois vem o Hamed, Francisco Espírito Santo Neto, vem o Miramês, tá? Que vem complementar isso aí. Mas se você pegar lá Divaldo, Chico, Raul Teixeira e Ivone Pereira, você está com a base doutrinária ideal. Aí depois você pode ler qualquer obra e analisar. Mas peraí. O problema é que você tem que ler e reler. É estudar, né? Estudar, não é ler, é estudar. Porque cada vez que a gente lê aquela obra, a gente tem... É igual o Evangelho. Cada vez que você pega o Evangelho para estudar, você entende ele de maneira mais profunda. Tá? E aí, né, para a gente terminar aqui, a gente falando essa questão da mediunidade, se você me permitir, eu queria contar um caso que aconteceu com a gente na reunião, que dá para a gente entender a medida do que é a importância da mediunidade na Casa Espírita e como que nós temos que trabalhar, né, e onde que a mediunidade se manifesta. A gente estava numa reunião um dia no grupo, e aqueles dias que a gente está meio deprimido com o problema, então o grupo mediúnico que ele participa, ele estava passando por uma dificuldade muito grande, né? Tinha lá o companheiro lá que era o dirigente da reunião, ele descobriu que a filha dele o pseudo namorado estava tirando foto da menina nua e passando para os outros. Menina de 16 anos de idade. A outra lá, o marido abandonou, o outro lá brigou, o outro lá teve um problema em casa, estava todo mundo perdido. E aí vai começar a reunião mediúnica, né? Reunião de desobsessão da casa. E, ao invés de manifestar o espírito obsessor, o primeiro espírito manifesta um dos mentores da casa. Ele se identifica lá, sauda todo mundo. E aí, né, fala assim: ó, meus amigos, a gente tem um trabalho no grupo, que a gente faz um trabalho com morador de rua lá e com famílias assistidas. E aí o mentor chegou e falou: meus irmãos, é com muita alegria que nós estamos aqui hoje para poder falar para vocês o seguinte: nós estamos muito felizes com o trabalho que está acontecendo aqui nos moradores de rua, e nós vamos ampliar esse trabalho no plano espiritual, nós vamos começar a atender as nossas irmãs que se prostituem. E elas vão começar a chegar aqui na casa, pode preparar. Aí o dirigente da reunião ligou e falou: meu irmão, você está falando isso e tal, é muito bom, mas nós estamos aqui, a bomba atômica caiu na nossa cabeça e começou a reclamar. Qual é o problema? Tá,
sabe? Muitas dores, muitas provas, está difícil, está complicado, e isso, e aquilo, e aquilo outro. E aí o que acontece? O Espírito escutou calmamente, né? E aí ele falou assim, ó, nós estamos sofrendo demais, como é que nós vamos ajudar alguém se nós estamos sofrendo tanto assim? O Espírito falou assim, meu filho, deixa eu falar uma coisa. Somente aquele que chora sabe a melhor maneira de enxugar a lágrima dele. Somente aquele que já caiu muitas vezes aprende como erguer o irmão em queda. Somente aqueles que se perdeu, vítima das próprias falhas, sabe compreender as fragilidades alheias. Então as provas que vocês estão passando são um curso para aprender a amar. Então, na medida que vocês estiverem no trabalho, aprendam isso. As lágrimas são aprendizado. E vai chegar pessoas até vocês que vão estar chorando. Como vocês choraram muito, vocês vão saber a melhor forma de consolar os seus irmãos. E quando nós estivermos no trabalho do bem, não se esqueçam. Vocês são as nossas mãos, os nossos olhos. Não é necessário que o Espírito se manifeste diretamente. O que a espiritualidade precisa é de companheiros e companheiras que tenham no seu coração o desejo de servir, o desejo de amar, o desejo de construir e de renovar o bem no coração das pessoas. À medida que vocês fizerem isso, vocês serão médios. O médio não é só aquele que se senta na reunião mediúnica uma vez por semana e que escuta os espíritos ou vê ou conversa. O médium é todo aquele que se coloca no plano físico como um intermediário da luz, do amor. Nós já estamos, aí. Hoje, nós estamos vivendo o advento do mundo regenerado. A mudança que nós tanto sonhamos há milênios, começando a acontecer agora. E nós somos o instrumento dessa mudança. Né? Acabou a era do desejo de um desencarnado, Allan Kardec, Chico Xavier. Porque se eles ficarem encarnando seres espíritos, quando que a gente vai crescer? Quando nós vamos assumir o nosso papel nos trabalhos da espiritualidade superior? Jesus não nos quer genuflexos diante dele, não. Jesus quer que nós nos tornemos elementos ativos no bem. E para fazer isso, eu não preciso ser perfeito. Eu preciso ter um desejo de fazer o melhor. A doutrina espírita, para nós, tá? A gente está falando aqui do passado, gente, tenho certeza que muitos de vocês que vêm aqui, muitos de nós, a gente escuta os assuntos que são falados, a gente fala, já escutei isso em algum lugar. Vai ser repetitivo de novo. Por quê? Porque nós estamos escutando isso em mais encarnações. O Evangelho, nós já temos a informação do Evangelho, nós precisamos ter o conhecimento. O conhecimento é quando nós pegamos a informação e traduzimos ela em realidade da nossa vida. Nós vivemos na era da informação, mas o próximo passo do desenvolvimento da espiritualidade no planeta Terra é a era do conhecimento. Quer saber o que é informação, o que é conhecimento? O que muda a sua vida? Informação, você agrega, não muda nada. Conhecimento transforma. Lembra que Jesus fala, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele não fala que estejam informados da verdade. Nós sabemos da verdade, sabe qual é a verdade? A morte não existe. A vida continua. Somos espíritos mortais, nós estamos informados. O que é isso muda na nossa vida? Eu vivo como se eu fosse um ser imortal. Eu deixo de sofrer pelas coisas da minha vida, sabendo que são processos necessários para a minha evolução? Ou não? Então eu não estou conhecendo tudo que eu aproveitei. É um processo que nós temos que fazer. A mediunidade nos ajuda nisso. Mas não é só ser médium na mesa, não. É ser médium no dia a dia. Gente, nós somos médios o tempo todo. Quando nós estamos aqui na casa espírita, nós estamos pensando bem, nós somos médios. Mas quando a gente está lá em casa, e a gente vê um noticiário, a gente vê um programa na televisão, que fala assim, fulano de tal, estuprador foi preso. E o pai pensa assim, safado, ele vai chegar lá, vai ser estuprado pelos presos, tudo da cadeia nessa aqui de coisa. Quando eu estou fazendo isso, sabe o que eu estou fazendo? Estou emitindo uma onda mental, que vai até lá no ambiente do presídio. O que acontece? Ela chega lá, aí tem 20 presos dentro da cela, e tem um lá, que é um ser brutalizado, que é médium também, mas não tem estudo, não tem trabalho, não sabe nada. Ele absorve a onda mental minha, ele vai lá e faz aquilo que eu queria fazer e não fiz.
Aí, espiritualmente, quem é responsável aqui? Porque quando eu vibro em alguma coisa, eu sou responsável. Então, quando eu vibro no negativo, eu sou responsável pelo negativo. Eu construo o negativo. Se eu vibrar no positivo, Eu estou construindo o positivo. Então, nós estamos vivendo hoje, né, nós estamos vivendo um momento espiritual. Nós, espíritos, estamos sendo chamados o tempo todo a nossa responsabilidade espiritual. Por quê? O que acontece? Nós entramos muito fácil nas ondas. Se alguém fala que o cara é safado, todo mundo fala que é safado. Se o cara fala que é bonito, todo mundo fala que é bonito. Você não explica mais nada. Nós não podemos ter mais esse espírito, nós já temos consciência. Se nós estamos aqui dentro ouvindo isso, a nossa mente já está preparada para ir um pouquinho mais além. O que é o mal? Né? Tem uma proposta da espiritualidade que eu gosto muito da coisa dos espíritos, fala o seguinte: ó, o bem não está em conflito com o mal. O bem não está em guerra com o mal. A proposta do bem é o resgate do mal. Da próxima vez que eu pensar que eu tenho um inimigo, ou que alguém é muito ruim e precisa sofrer, que eu lembre disso. Os espíritos de luz não estão em guerra com os espíritos das trevas. A treva pode até querer fazer guerra com a luz, né? Mas eles vão brigar sozinhos, porque a luz não entra em guerra com as trevas. Então, se eu considero que alguém tem desequilíbrio, a minha postura não é entrar em desequilíbrio junto com ele. A minha postura é interferir positivamente para melhor. Isso é o que os médiuns, o que os profetas, o que os seres que eram a voz da espiritualidade em todos os tempos tentaram trabalhar conosco. Então, quando a gente sair daqui, né, desse estudo aqui, nós voltamos lá no nosso passado, né? Vamos lembrar que o passado ficou, agora nós somos o futuro. Nós somos chamados a colaborar com o bem onde a gente esteja, sendo o ponto terminal do mal, valorizando e apagando a palavrinha mágica das trevas da nossa vida, o mas. Mas é a palavra mais terrorista que existe. Que é quando alguém elogia o outro, fala assim, então é isso, é mesmo, né? Mas, sei lá, vai. Vou quebrar esse elogio agora, porque no outro não pode ser bom. Mas, ou seja, mas quer dizer assim, eu não quero que ele seja bom, eu quero valorizar o mal. E o bem é eterno, o mal é transitório. Ou seja, aquilo que eu tenho de conquista de virtude, eu nunca vou perder. Aquilo que eu estou ainda vinculado à escuridão, é feito para acabar. E aí eu escolho, eu vincular a treva, eu vincular a luz. É isso que é a proposta do médium. É ser intermediário. Somos intermediários o tempo todo. Aí quando a questão da prática, no próximo estudo vocês vão ver essa questão da mediunidade técnica, né? Mas a mediunidade do ideal, da filosofia, do sentimento, é essa. Estamos aqui para sermos instrumentos. Não é? Tem uma frase do Paulo que resume o que é ser médium. Nós somos cartas vivas do Cristo. Cartas vivas do Cristo. Olha só, né? Paulo de Tarso falou isso, né? Rei Saul. Rei Saul, né? Aprendeu lá, né? Saiu da, né? Parou de invocar o demônio, né? Tá? E se o outro falar que a gente está invocando o demônio, não preocupa não. Falar que Jesus não tem invoca. Isso aí eles falam direto, é o pessoal da situação diz inteligências. Então, gente, né? Agradeço a todos vocês aí pela oportunidade que a gente teve nessa noite. Peço a Jesus que todos vão para os seus lares aí, envoltos nas energias amorosas da espiritualidade. Né? Agradecendo a espiritualidade aqui da casa que nos permitiu a presença aqui com vocês essa noite. Pedimos desculpa pelas bobagens, pelos erros, pelos desacertos, né? Mas aí é um exercício de caridade para vocês compreenderem as limitações da gente, tá? Aí todo mundo vai evoluir mais. Quando a gente compreende a limitação, a gente evolui. Tá certo? Agradeço muito a vocês, agradeço muito a casa, né? Nós fiquemos em paz e que Jesus nos abençoe.